A gente ouve falar de corrupção o tempo todo nos jornais, não é? Mas muitas vezes fica a dúvida: qual o efeito real disso na vida das pessoas? Nesta análise, a gente vai conectar os pontos e mostrar como o desvio de dinheiro em uma prefeitura pode impactar diretamente o que acontece dentro de uma sala de aula. Bom, para entender essa história, nosso ponto de partida é uma operação policial que aconteceu lá em Itacaré, na Bahia. Parece só mais uma notícia local, mas, como a gente vai ver, ela é, na verdade, uma pequena peça de um quebra-cabeça bem maior. E logo de cara, um número que impressiona: 20 milhões de reais. Esse foi o valor que a Justiça Federal autorizou bloquear em bens dos investigados na chamada Operação Gênesis. Só por aí já dá para ter uma ideia da escala do esquema que eles estavam apurando. E a investigação foi mostrando que o negócio era bem sofisticado. Não era um desvio simples, mas um esquema que funcionou por anos, de 2018 até 2024. O método era usar empresas de fachada para desviar mais de 30 milhões de reais de contratos públicos. O resultado? Uma grande operação com dezenas de mandados e até o afastamento de agentes públicos. E aí, diante de um caso desses, surge aquela pergunta que não quer calar. Será que o que aconteceu em Itacaré foi um ponto fora da curva, um incidente isolado? Ou será que isso é, na verdade, um sintoma de um problema muito mais profundo e espalhado pelo país? Para responder essa pergunta, a gente não vai ficar só no achismo. A gente vai para os dados. Uma tese de doutorado super completa fez exatamente esse trabalho. Analisou auditorias federais em centenas de municípios brasileiros para tentar traçar um mapa real da situação. E olha, a pesquisa foi gigante, foram 556 municípios. E o detalhe mais importante, eles foram escolhidos de forma totalmente aleatória. Isso é fundamental para garantir que a amostra seja um retrato fiel da realidade do país, e não apenas dos casos que já estavam sob suspeita. E a conclusão da pesquisa é alarmante. Dá uma olhada. Em quase 2/3 dos municípios auditados foram encontrados indícios de corrupção. Isso sugere com muita força que o caso de Itacaré está longe de ser uma exceção. Na verdade, ele parece ser a regra. Ok, então já ficou claro que a corrupção é um problema enorme e generalizado. Mas e daí? Qual o impacto disso no dia a dia? O estudo foi além e resolveu investigar a ligação com uma área essencial, a educação pública. A ideia central era bem direta. Será que o desvio desse dinheiro público tem um impacto que a gente consegue medir no que os especialistas chamam de insumos educacionais? Basicamente, tudo aquilo que o dinheiro deveria comprar para uma escola funcionar bem. Bibliotecas, materiais, professores qualificados, estrutura, tudo. E é agora que a gente começa a ver como a falta de recursos se transforma em uma realidade dura para os alunos e para as escolas. É aqui que os números mostram as consequências bem reais de tudo isso. E o contraste é gritante. Olha só, de um lado, nos municípios com corrupção, menos livros, salas de aula mais cheias, professores com salários mais baixos e com menos qualificação. Do outro lado, onde não se detectou corrupção, a situação é justamente o oposto. A conexão é direta e, sinceramente, bem preocupante. E claro, essa falta de recursos básicos acaba batendo lá na ponta, no desempenho do aluno. A pesquisa encontrou uma ligação muito clara. As taxas de aprovação escolar são consistentemente mais baixas nos municípios onde a corrupção foi encontrada. E a coisa fica ainda mais grave. O estudo encontrou uma ligação estatística comprovada entre corrupção e taxas mais altas de abandono escolar. Ou seja, os alunos não só aprendem menos, como têm uma chance maior de simplesmente desistir da escola. E não é só uma questão do aluno ir ou não para a escola. A qualidade do que se aprende também cai. Os alunos em municípios com corrupção têm notas mais baixas no IDEB, que é o grande termômetro da educação básica, e também vão pior em testes de proficiência de matérias essenciais, como matemática e português. E é isso que nos traz a grande conclusão. A corrupção numa prefeitura não é um crime abstrato, um número perdido num processo. Ela tem um rosto, tem um custo humano muito real e muito alto. Tem uma citação na tese que resume isso de forma brilhante, dizendo que a corrupção é, no fundo, uma falha do governo. Ela não é um atalho ou uma esperteza, é uma quebra de governança que deixa vítimas muito reais pelo caminho. Esses dados todos dão o contexto que faltava para notícias como a da operação em Itacaré. Eles desenham a linha direta que vai de um contrato fraudado até o futuro de uma criança, o futuro com menos recursos para aprender, para crescer e para se desenvolver. Então, a reflexão que fica é essa.
fica muito claro que o custo real da corrupção não se mede só em reais. Ele se mede principalmente no potencial que é roubado de toda uma geração. Esse sim é o verdadeiro e impagável preço que a sociedade paga.